Continuando na nossa caminhada de conhecimento daquilo que o apóstolo Pedro deixa registrado na sua primeira carta, nós estivemos, por intermédio de vários vídeos, nós estivemos estudando o capítulo 2, do versículo 4 em diante. Você pode ir lá verificar, tem uma série de vídeos tratando de vários aspectos que lá estão. Hoje nós gostaríamos de adentrar no capítulo 11, que com a redação que nós temos, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É engraçado o seguinte, o apóstolo Pedro, ele dentro da sua característica, ele diz assim, a primeira expressão que ele diz, amados. O que ele está querendo dizer com isto? Ele está dizendo, olha, venha próximo. É como que se fosse um chamado para aproximar-se e ouvir alguma coisa que alguém, pela sua história, por ter vivido com o Senhor Jesus Cristo, por ter aprendido pessoalmente dele os conteúdos que ele iria tratar e está tratando aqui. Ele diz assim, vem cá, vocês não são qualquer um, não. Vocês são aqueles que são pedras vivas. Pedras vivas por quê? Porque vocês aceitaram, vocês reconheceram que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida. Então venham aqui agora. Ele está querendo trazer para eles uma palavra oportuna, uma palavra de ensino para eles, a partir daquilo que até o versículo 10 ele está tratando como conhecimento fundamental. Amados, e é nesse sentido que eu também chamo vocês, usando a palavra de Pedro, amados, venham ouvir o que é que eu tenho para dizer para vocês, que é ensino do Senhor para cada um de nós. E ele diz assim, exorto-vos como estrangeiros e peregrinos na terra. Essa palavra exortar, ela tem um sentido hoje muito negativo. Exortar significa chamar a atenção, repreender, puxar a orelha de alguém, né? Esse é o sentido que tomou a palavra, mas originariamente não é isto. Exortar significa motivar, trazer ânimo a alguém a seguir Jesus Cristo de uma maneira adequada, segundo os ensinamentos que estão na palavra e especialmente segundo os ensinos que ele está trazendo aqui nessa sua primeira carta. Exortar, então, significa motivar ou insistir com alguém para fazer algo. Por isso que algumas traduções, elas trazem a expressão, amados, insisto em que, como forasteiros e peregrinos na terra. Ora, os líderes, nesse sentido, têm uma responsabilidade especial de exortar a igreja, exortar a todas as pessoas, exortar para que vivam de uma forma agradável a Deus. Por isso nós encontramos na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, os versículos 1 a 4, nós encontramos assim, conjura-te, ou seja, chamo bem a atenção de vocês, venham, conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prestem atenção agora. Prega a palavra, insta, esse é o sentido de exortar, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Vejam como todas essas palavras têm o sentido de trazer um significado mais específico para a vida daquele que agora ele crê em Cristo Jesus.
Ora, ainda esse versículo continua dizendo: corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Essa palavra de Paulo a Timóteo, ela é muito significativa. Por quê? Demonstra um exercício constante, alguma coisa que não aconteceu lá atrás. Olha, eu ensinei alguma coisa para vocês lá atrás e ficou lá atrás. Não. Paulo e Pedro, nesse texto, estão dizendo: vem cá, tem alguma coisa que nesta caminhada, nesse dia a dia nosso, nós temos que estar atentos para aquilo que o Senhor está nos ensinando. Mas essa exortação não é um trabalho exclusivo de líderes, como se os líderes fossem os únicos a fazer esse trabalho de chamar e instar, ensinar, para trazer a boa palavra para que as pessoas possam viver de acordo com ela. A Bíblia nos diz que os crentes devem exortar uns aos outros. Encontramos isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Veja o que Paulo está dizendo. Vocês já estão fazendo isto. Então continuem fazendo isto, porque isto é significativo, isto é importante para manter firme aquela caminhada de fé que foi iniciada lá quando recebemos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ora, exortar então não é o trabalho de apenas uma, duas pessoas, e pensando no coletivo da igreja, né? Não uma, duas pessoas, mas é trabalho de todos nós. É trabalho que nos envolve não só para as outras pessoas, mas como nos envolve no trabalho conosco mesmos. O objetivo da exortação, então, é ajudar outra pessoa a seguir Jesus fielmente. Encontramos isso ainda no mesmo texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vejam que Paulo, aqui, ele usa essa mesma ideia. Vem cá, eu vou ensinar alguma coisa para você. Eu vou passar alguma coisa para você que você precisa agir desta forma. E ele dá 4 palavras: admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimo para com todos. Isto é uma palavra típica daquele que, entendendo o seu papel, entendendo a sua atividade perante as outras pessoas, diante das outras pessoas, você tenha alguma coisa, vem cá, senta aqui, vem cá conversar um pouquinho, vamos alinhar as coisas diante de Deus. Isso pode ser feito de muitas maneiras, mas a exortação deve ser feita sempre com amor. Mesmo quando nós estamos admoestando, mesmo quando nós estamos repreendendo, isso não pode ser feito de forma truculenta. Por quê? Porque a base do relacionamento nosso com Deus e com as pessoas, por isso que o texto lá, Jesus Cristo, resumindo toda a lei e os profetas, ele diz 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Por isso que esta atividade deve ser feita com amor.
também precisamos entender o seguinte: muita gente acha que exortar é humilhar o outro, é jogar o outro no chão, fazer com que ele sinta que ele está errado, blá, 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 blá. Não, exortação não é humilhar ninguém, mesmo porque o amor não humilha, o amor traz, o amor serve de suporte. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz exatamente isso. Dentre as várias características que ele apresenta do amor, uma delas é o suporte, ou seja, servir de apoio onde a pessoa possa efetivamente estar descansando e caminhando juntos. Essa é uma ideia maravilhosa da palavra. Se você encontra alguém que está cansado, com problemas, você diz assim, em amor, você diz, vem cá, apoia aqui, vamos caminhar juntos, vamos desenvolver esta caminhada neste aprendizado, vamos fazer isso juntos. Então, essa exortação significa algumas coisas. Primeiro, ensinar quem é novo na fé a obedecer a Deus. Segundo, aconselhar quem está com dúvidas ou precisa de um direcionamento. Terceiro, motivar quem está se sentindo deprimido, desiludido, sem saber o que fazer da vida. Quarto, consolar quem está triste ou está sofrendo. Quinto, ajudar quem está em dificuldade, a solidariedade. E sexto, repreender quem está fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor e que precisa se arrepender. Quem exorta também precisa estar aberto a ser exortado. Essa é uma questão típica, né? Por quê? Porque muitas vezes nós temos essa característica de, usando a exortação como repreensão, a pessoa gosta de repreender os outros, mas quando ela está num caminho duvidoso, alguém vem e diz alguma coisa para ela, ela estrila. Ela fala, eu não preciso dessas coisas, eu sei por onde eu estou andando. Quem exorta é aquele que também precisa entender que precisa ser exortado. Isto aqui me parece que é uma visão maravilhosa da palavra, porque algumas vezes a pessoa está precisando de uma ajuda e eu vou e ajudo esta pessoa. Primeiro, esta pessoa precisa aceitar essa ajuda, mas vai existir um momento em que eu posso estar precisando de ajuda e é esta pessoa agora quem vem até mim e eu preciso ter a característica de receber essa ajuda. Quem exorta também precisa, então, estar aberto. Isto aqui é um pouco diferente do dom da exortação ou encorajamento. Romanos 12:8, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: o que exorta, faça-o com dedicação. A palavra traduzida encorajamento ou exortação, isso é interessante na Bíblia, é a mesma palavra grega, paráclesis, que de onde vem parácleto, referindo-se ao Espírito Santo. O nome bíblico para o Espírito Santo no Novo Testamento é parácleto. Então, paráclesis, que é a ação desta consolação, é uma chamada a se aproximar de alguém. É isso que significa a palavra. Paráclesis, então, carrega a ideia de trazer alguém para perto, a fim de insistir, a fim de ajudar, a fim de estimular, a fim de incentivar, dar alegria, a fim de confortar a outra pessoa. Então, quando nós estamos dizendo a respeito desta ação, né? Quando Pedro chama então a nossa atenção aqui
exorto-vos, né, como forasteiros e peregrinos nesta terra, ele está dizendo isto: venha aqui, porque nós temos condições de caminhar juntos. Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer exatamente isto nos versículos 1 e 2. Rogo-vos, é a mesma palavra, exorto-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É neste momento que Paulo exorta aos romanos a apresentar seus corpos a Deus como um sacrifício vivo. Esse sacrifício é esse entregar-se para que Deus possa nos usar. Ao fazer isto, eles iam conhecer e entender a vontade de Deus. Curiosamente, quando Jesus conversou com os seus discípulos na noite da sua prisão, ele falou sobre o Espírito Santo como ajudante e consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No mesmo Evangelho, no mesmo capítulo, versículo 26, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. E ainda no mesmo Evangelho, no capítulo 15, versículo 26, encontramos: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus Cristo dizendo, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse Espírito Santo é aquele muitas vezes referido no Novo Testamento como sendo o Paráclito, aquele que chama para orientar, aquele que chama para encorajar, aquele que chama para redirecionar a nossa caminhada. O dom de exortação, então, ou encorajamento, se difere do dom de ensino, porque a exortação incide com a aplicação prática da Bíblia. O dom de ensino encontra-se ou centra-se no significado e conteúdo da palavra. Com o dom de exortação incide a aplicação prática desta palavra. Ora, o ensino diz: este é o caminho que você deve seguir. A exortação diz: eu vou ajudá-lo a ir por esse caminho. O melhor exemplo bíblico de alguém com dom de exortação foi Barnabé. Barnabé foi uma das figuras mais significativas em Atos dos Apóstolos, principalmente na igreja que estava crescendo, aparecendo. E em várias oportunidades aparece a presença e o motivo dele dizendo: tomando-o consigo. E saíram então a desenvolver todo o ministério. E há uma questão interessante aqui, porque Barnabé, quando escolhe João Marcos como um parceiro de ministério, o apóstolo Paulo não queria que João Marcos fosse junto. Mas Barnabé deu a João Marcos uma segunda oportunidade. Apesar daquilo que aconteceu no passado ter mostrado que João Marcos não era muito comprometido com as coisas do reino, mas Barnabé disse: vem cá, você vai ter uma segunda oportunidade. Durante todo o ministério de Barnabé, ele demonstrou o espírito de exortação. Por isso é que Barnabé é conhecido como
aquele da exortação. Nós estamos trazendo para vocês exatamente isto. Nós estamos chamando vocês para que se aproximem da palavra e pela palavra nós aprendamos aquilo que Deus tem e requer de nós. Venha conosco caminhar. Venha conosco nesse aprendizado, não para você, para mim também. Todos nós nesse caminhar estamos aprendendo.